Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte aí do jogo aberto, debate aí, né? O Ronaldão, apresentadora, Chico, Sgarbi, todo mundo aí comentando aí sobre o futebol brasileiro, de preferência o Flamengo aí, né? Que tem contratações aí a todo vapor e a chegada de Firmino, que pode pintar no Mengão para 2025. Então, sem mais enrolações, vamos ver aqui o jogo aberto de hoje. Então, fique com o vídeo. Sai do Cruzeiro, vai para o Flamengo, porque esse é o nosso assunto a partir de agora, porque o nome que circula lá no Rio de Janeiro é Roberto Firmino. Chega ou não chega para reforçar o time do Filipinho? Maria, os caras não estão brincando. Apesar de o período ser de festas de fim de ano, a nova direção do Flamengo já faz o planejamento para a próxima temporada. José Boto, escolhido para ser o diretor de futebol do clube, desembarca no Rio de Janeiro nesse fim de semana. Embora ainda não tenha chegado ao Brasil, o português já se encontrou com o técnico Filipe Luís na última segunda-feira em Portugal e fez questão de registrar esse momento. Desse encontro saiu a primeira decisão, já pensando em 2025. A não renovação do contrato do zagueiro Davi Luiz, que se despede do Flamengo depois de 3 temporadas e meia. Ao todo, foram 132 jogos pelo Fla, com 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Davi balançou as redes 4 vezes e deu 2 assistências, além de ter conquistado 4 títulos, um campeonato carioca, uma Libertadores da América e 2 Copas do Brasil. O também zagueiro Pablo retorna de empréstimo e terá a sua situação avaliada. A tendência, no entanto, é que o atleta seja negociado. Sobre chegadas, o Fla busca 4 reforços: um lateral direito, um meio-campo, um atacante e um ponta. Nos últimos dias, o nome de Roberto Firmino ganhou força nos bastidores. E a diretoria planeja uma investida pelo atacante de 33 anos. Firmino está no Al Ahly da Arábia Saudita, onde tem contrato até o meio de 2026. Após uma publicação ao lado de seus familiares no Natal, alguns torcedores rubro-negros se animaram com as cores usadas pelo atacante e diversos comentários foram feitos pedindo a sua contratação. Tudo vira indício nessa época do ano no mercado da bola. Ronaldo Giovanelli, nós vimos ali o Roberto Firmino com a sua família no espírito natalino. No fundo, tinham cores vermelho e preto. Foi o suficiente para o torcedor do Flamengo ficar enlouquecido. Gosta desse nome? Porque o Filipe Luís já falou, com a saída do Gabigol, ele quer sim um atacante com referência, que tenha faro de gols, que precisa de um reforço. Seria esse o nome ideal para o rubro-negro? Durante a matéria você estava sorrindo, então deve ser bom, né? Porque você estava sorrindo. Porque Tô feliz, Ronaldo. Porque o gol custa caro. E o cara que sabe fazer gol sabe disso. E ele é o cara que faz gol. Não teve uma boa fase na seleção, fez alguns golzinhos lá que você comemorou. Mas a verdade é uma só, o cara que faz gol custa caro. Todo mundo quer no time. E ele... Olha, se vier pro Flamengo, que o Flamengo tá saindo algumas peças. O Pedro ainda tá lesionado, o Flamengo ainda conta com o retorno do Pedro, Cebolinha. O Flamengo teve muitas baixas no departamento médico, né? Bom, o Gabigol saiu. Oi? Gabigol saiu. O Gabigol saiu, o sim. Pedro tá fica machucado. Uma lacuna muito grande. Mas tem que contratar, então. Roberto Firmino fez seu nome lá no Liverpool, tá na Al Ahly, agora futebol saudita. Fica a expectativa de que futebol encontrar. Mas eu acho que eu gosto agora. E a plata? Tá abrindo e aí, o Dindim? O Gabigol não custava barato, né? O Gabigol não custava barato. O Pedro ainda tá lá, tá machucado, pode voltar no meio do ano. A verdade é que os caras estão com a bala aí, hein? Pois é. E o estádio também chegando aí, ó. Será que chega? Torcedor do Flamengo, vai falando aí pra gente nas redes sociais se o Roberto Firmino agrada ou não, se é um bom nome ou não pra reforçar o time do Filipe Luís, mas antes... O Malvadão começou bem, mas depois foi um negócio meio triste. A torcida esperava muito mais no sentido de Brasileirão, de Copa Libertadores. Mas aí, pode botar o hino, Pedrinho, o Flamengo foi o quê? Pentacampeão da Copa do Brasil. Título que nós só teremos. E quem vai contar toda essa trajetória pra gente é ele, que bate tiro de meta, briga pra cabecear, pega o rebote, toca no fundo, cruzar ele não cruza não. Eu faço finaliza. amor. Ele é igual o Piton. Eu faço amor. Muito obrigado. Estou gostando de você hoje.
o bigode mais sexy do seu Natal. Fala, bigodeira! O primeiro adversário do Flamengo na competição foi o Amazonas. No Maracanã, vitória magra por 1-0, mesmo placar do jogo de volta. O sorteio colocou frente a frente Flamengo e Palmeiras já nas oitavas de final. E o primeiro jogo deste confronto talvez tenha sido a melhor apresentação da equipe rubro-negra sob comando do técnico Tite. Com uma atuação de gala, vitória dos cariocas por 2-0 no Maracanã e classificação encaminhada. Nem mesmo a derrota por 1-0 no jogo de volta foi suficiente para eliminar o Flamengo da Copa do Brasil. Nas quartas de final contra o Bahia, a pressão sobre Tite já era enorme. Após a lesão de Pedro, o desempenho da equipe despencou, assim como os resultados. Apesar disso, os cariocas venceram os 2 duelos por 1-0 e seguiram na competição. Pouco mais de 15 dias após garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil, a diretoria decidiu demitir o técnico Tite. Felipe Luiz, com apenas 7 meses como treinador das categorias de base do clube, foi o escolhido para comandar o time profissional. Sei que a expectativa é muito alta. Eu vi essa torcida ganhar jogo pra gente. Eu senti essa energia. A estreia de Felipe foi justamente no primeiro jogo da semifinal diante do Corinthians no Maracanã. Apesar da vitória por 1-0, a sensação foi de que o Flamengo poderia ter matado o confronto pela quantidade de oportunidades criadas. No duelo seguinte, em São Paulo, nem a expulsão de Bruno Henrique ainda na primeira etapa foi suficiente para impedir o Flamengo de alcançar a sua terceira decisão de Copa do Brasil consecutiva. O adversário da decisão foi o Atlético Mineiro e com a última grande atuação de Gabigol com a camisa do Flamengo, marcando 2 gols, o time carioca venceu por 3-1 e abriu boa vantagem. No jogo derradeiro, a vida dos cariocas poderia ter sido mais fácil, não fosse o goleiro Everson. Apesar disso, nova vitória, desta vez por 1-0, com este golaço de Gonzalo Plata. E pela 5ª vez em sua história, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil. A sensação é maravilhosa, é muito boa. Um elenco que pode bater de frente com alguns times da Europa e eu estou liderando esse grupo de jogadores que são fantásticos. Esse é o malvadão de 24, vai ficar para até tá bom, 2 títulos, né? Porque é engraçado que hoje, esses dias, um cavalo lá falou assim: Felipe Luiz falou que o Flamengo tem 2 títulos no ano. Aí eu tô só escutando, o outro falou: ué, mas não tem? Carioca e Copa do Brasil. Carioca não conta. Aí o cara falou: pô, mas vocês acabaram de defender o Alexandre Barbosa, que ganhou a Taça Rio, e postou, e eu achei maneiro do Alexandre Barbosa, achei nobre. Também. E assim, o Carioca desemprega, o Carioca emprega, o Carioca dá recorde de audiência, o Carioca contém os últimos 3 times campeões da Libertadores, só conta quando ganha. Demais. Então assim, né? Perfeito. Não é porque o Botafogo tomou fumo nas últimas 2, ficou fora do mata-mata, para 2 times muito menores, né? Enfim, que você acompanha naturalmente daqui a alguns dias na tela da Band. Vamos ver o seguinte, o panorama do Flamengo para a gente começar o nosso debate aqui na tela da Band. Flamengo em 24, Carioca campeão, com melhor aproveitamento, melhor ataque, melhor defesa. O melhor da história, inclusive. Ontem eu estava vendo os gols dos últimos times que foram campeões brasileiros. O Flamengo de 19 tem tipo 20 gols de vantagem do segundo. Um negócio bizarro. Acho que eu botei no grupo. Isso, mandou. Brasileirão desse ano ainda, 3º lugar, uma preguiça descomunal. Mas esse aproveitamento subiu muito pós-chegada de Felipe Luiz também. Depois chegada de Filipinho, né? Mas ainda teve vacilo, né? Teve. Galo no Maracanã. Que foi empate, o plano não perdeu, né? Pelo menos não perdeu. Libertadores, maior vergonha dos últimos anos, talvez. Foi cair para aquele time horroroso do Peñarol, e a gente falou isso aqui antes. Horroroso do Peñarol, 46%. E campeão da Copa do Brasil, 83% de aproveitamento. Bigode, aí, não me lembro quem é que fala, eu acho que disse o Fernandão ou o João Guilherme, alguém fala, o senhor do Flamengo vive um frenesi desde 19.
Porque se tu perguntar pro torcedor do Vasco, do Palmeiras, do Botafogo, Palmeiras não sei, do Galo principalmente, pô, tu quer um Carioca com uma Copa do Brasil, teu ano é bom? Pô, o ano é maravilhoso. Um Carioca com uma Copa do Brasil, o ano é maravilhoso. Só que foi quase 80 milhões de reais de premiação fora o Carioca. Só que a gente está falando de um clube que poderia ter performado melhor, tanto aqui quanto aqui. Não foi aquele ano que os dois primeiros disparam porque jogaram muito. O Flamengo vacilou, foi incompetente e na Libertadores perdeu para um time da terceira prateleira da América do Sul. Boa tarde de novo, Bigode. E corrija-me se eu estiver errado. Boa tarde, Evezada, Fernandão, boa tarde a todo mundo que está em casa. GV, eu acho que o Brasileirão, o Flamengo terminar em terceiro lugar, é claro que sim. O Flamengo teve alguns percalços. Eu acho que a lesão do Pedro, ela influencia diretamente na performance do time, naquele momento em que o time ainda era comandado pelo Tite. Então, eu acho que o Brasileirão premia aquela equipe que ela é a mais regular. Geralmente é assim. Então, eu acho que o Brasileirão está bem entregue para o Botafogo. Agora, a Libertadores, o Flamengo não pode ser eliminado pelo segundo ano consecutivo por uma equipe absolutamente inferior a ela. É bom a gente frisar. No passado, o Flamengo caiu para o Olímpia. O Olímpia. Pô, aquele jogo do Olímpia foi bem. O Flamengo tomou 3 gols do mesmo jeito, de bola aérea. E o Olímpia tinha feito 5 gols do mesmo jeito no jogo anterior no Campeonato Paraguai. Exatamente. Contra tinha goleado. o time Exatamente. E esse ano, o Flamengo cai para um Peñarol que só tinha uma jogada, que era o Léo Fernandes, bola parada. Só. Ah, mas o Flamengo no jogo aqui no Maracanã até que teve chance. Beleza, mas não concluiu o gol, não conseguiu fazer o gol, não foi efetivo. E o jogo lá, no Uruguai? Aquela vergonha que foi aquele jogo no Uruguai. O Flamengo precisando vencer, o time não chutava. Não chutava em gol, um time... todo mundo falou, eu acho que foi unânime isso, que depois que o Peñarol eliminou o Flamengo, todos nós falamos aqui que o Peñarol tomaria um apavoro do Botafogo. E foi o que aconteceu. O time do Peñarol é um time que, claro, tem uma camisa muito pesada, assim como o Olímpia, mas assim como o Olímpia do ano passado, time fraco. Não dá para esse time eliminar esse Flamengo. E aí eu acho que entra muito na conta do treinador, entra muito na conta de quem estava comandando a equipe. É claro que os jogadores também têm culpa, a diretoria também tem culpa, todo mundo tem culpa. Mas é claro que vai recair a responsabilidade em cima de quem está comandando o time. Então eu acho que a Libertadores esse ano foi uma campanha que eu não via há bastante tempo. Eu não vi essa campanha do Flamengo na Libertadores com o Paulo Souza, por exemplo. O Paulo Souza, em 2022, não perdeu na fase de grupos. E tinha adversários bem complicados. Tadieres, por exemplo, que estava numa crescente, time argentino, jogo complicado aqui. Então, o Flamengo do Tite me decepcionou ainda mais na Libertadores. Porque a Libertadores era uma competição que o Flamengo tinha a obrigação de chegar mais longe. Porque não dá para um Flamengo desse tamanho, desse porte, com esses jogadores, passar sufoco para passar do Bolívar. Todo respeito ao Bolívar, a altitude, não, mas não claro. tem a ver, eu concordo pra caceta contigo, não tem a ver com respeito, tem a ver com realidade, Fernandão. Porra, o Flamengo tem um investimento de não sei quantos bi. O Flamengo tem talvez o elenco mais caro, não sei agora com o Botafogo, mas até da América Latina. O Flamengo é o elenco mais valioso. Mais valioso. O Flamengo é campeão de tudo. O Flamengo tem um CT que ninguém na América do Sul tem. Ninguém. Na América do Sul ninguém tem. Ninguém tem. Pô, aí pega o Peñarol, a camisa pesada, concordo. Mas assim, não ganha nada há um tempão. É um time que não tem a metade da estrutura. A Folha acho que é 8 vezes mais barato que a do Flamengo. Se for botar elenco, é tipo, sei lá, 70 vezes mais barato. Tem que pegar e tem que ganhar. Que é como acontece nos esportes de alto rendimento. Aí podemos levar para os Estados Unidos, que é o berço lá do esporte de alto nível mesmo. O time mais forte vai pegar na basquete, vai ganhar. Na NFL vai ganhar. A ginasta vai ganhar. Ah, mas a brasileira Rebeca, mas a Rebeca tá na primeira prateleira, é diferente. Não foi um azarão do Azerbaijão que deu 3 pulos de cabeça para baixo. Então é isso, o Flamengo em hipótese nenhuma, a gente pode conceber uma eliminação pro Peñarol, que não jogou muito. Foi um jogo horroroso no Maracanã contra o Flamengo, foi isso. GV, boa tarde pra galera de casa. Muito boa tarde, Fernandão. Eu tô com o Flavinho com relação ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo oscilou bastante, mas esse ano foi bem competitivo, o Palmeiras com chance de vencer, o Botafogo jogando um futebol que a gente viu poucas vezes, um pouco diferente do ano passado,
mas com muito mais regularidade, né? Com muito mais coerência em relação de um jogo para outro. É um Botafogo mais técnico do que o do ano passado e foi muito bem vencido. A Libertadores é fogo, GV, porque você tem razão no que tu fala, mas o futebol ele é apaixonante, a gente é apaixonado por esse jogo porque ele é assim. Porque a gente já viu muitas vezes o nosso time em inferioridade numérica vencer, a gente já viu o nosso time inferior ao outro tecnicamente também vencer. E esse é o futebol, por isso que ele é o maior futebol do planeta, é o maior esporte do planeta. Mas dentro do contexto do que o Flamengo poderia fazer, do que fez no Maracanã, principalmente no jogo contra o Peñarol, poderia entregar um pouco mais. Dentro do que eu acredito com relação ao planejamento, acho que faltou esse planejamento. Por quê? Porque, principalmente com relação ao ataque, não ao lado do campo, mas ao centro do campo. Se o Tite gostaria, né, de ter um jogo posicional relacionado ao centroavante, o Pedro tinha que ter um cara à altura como reserva. Ah, mas ele tentou, não deu tempo, a janela fechou. Não, tinha que ser feito isso em dezembro, quando o Tite planejou o ano todo. O Tite não chegou no início do ano, ele chegou no final do ano passado. No final de 23. Então o Flamengo tinha que planejar a sua equipe de acordo com o que ele gostaria que fosse feito. E quando o Pedro se lesiona, o Flamengo se vê meio que num limbo. O Gabriel sem espaço, o Carlinhos chegando, né, retornando depois de muito tempo a um grande clube, precisando se adaptar e assumir essa responsabilidade. É muito grande, é muito difícil, não é de uma hora para outra, a gente tem que entender isso também. E faltou esse cara. E as lesões também, é bom a gente frisar isso aqui. O melhor jogador do Flamengo se lesionou, que era o Cebolinha naquele momento. E depois o Pedro. Depois o Pedro. Que era o artilheiro do Brasil. Não, os três caras que vinham fazendo a diferença no Flamengo se machucaram. Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. Esses três caras eram o diferencial. Que quando chegou estava fazendo diferença, depois sugaram as energias dele, que foi o De La Cruz, né? Chegou arrebentando depois da Copa seleção. América, aconteceu alguma coisa na Copa América, não sei se Gerson teve física... problema no rim. Isso aí. Arrasca machucou. Não sei se física ou técnica, mas o De La Cruz voltou bem diferente fisicamente e não sei se clinicamente da Copa América, e ele não conseguiu recomeçar, né, se reerguer durante esse processo. O Flamengo deixou a desejar, mas como você muito bem falou, é difícil falar essas coisas, mas você foi muito bem com relação aos títulos. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca, que é o maior destruidor de treinadores do cenário brasileiro, é o Campeonato Carioca. O cara ganha o brasileiro, o Arthur Jorge, porque lá é o Textor, né? Mas se fosse outro time, ganhou o brasileiro. Tomou taca no Carioca, já tá balança. Perdeu o primeiro da Libertadores, já balança. Enfim, o Flamengo podia fazer mais. Podia fazer muito mais do que se esperava dele, do que a gente esperava, até do que a gente esperava do Tite. Como treinador, né, de 2 ciclos de seleção brasileira. Mas não aconteceu. Agora é bola pra frente, fazer o que for de melhor. Fala, Bigode. A gente tá olhando aí nessas imagens a fase de grupos do Flamengo, Milionários, Palestino e Bolívar. Não dá pro Flamengo ter 46% de aproveitamento jogando 2 vezes contra esses times e 2 vezes contra o Peñarol. Não vou fazer um adendo aqui. Mas não perdeu pro Bolívar, cara. Com relação ao Bolívar, GV, mas quase ninguém ganha lá em cima. É muito difícil ganhar lá em aí cima. empata esse jogo contra o Milionários, tendo ganhado o primeiro jogo da final do Carioca, 3-0, aí manda time alternativo pra jogar contra o Milionários. Sabe quem fez isso? A gente gosta muito dele, senhor Adenor. Sim. Mas Adenor tomou algumas decisões, que aí teve um cara aí, parceiro nosso, que falava assim, não é poupar, é preservar. Mas é verdade. Corta o meu pescoço, mas viu quem foi, ó. Mas é verdade. E continuou Tinha que ter um falando. espelho naquela época. Tinha que ter um espelho. Não, e continuou falando, porque todo mundo diz que o jogador não pode cansar, tem tecnologia, tem dinheiro, tem CT. O cara é ser humano, o cara vai... É estafante, sim. É estafante mentalmente, é estafante fisicamente. Tem, mas assim, não é todo mundo junto ao mesmo tempo que tá cansadinho, estafado, preservante. Aí eu tô com você. Você não pode tirar as características do time. É descaracterizar a equipe, né? Verdade. Todo mundo cansou juntinho. Bota na tela pra mim aí que eu quero que o Fernandão defenda agora. De novo, nós somos titizetes, todos nós, pra caramba. Certeza.
58 jogos. Cara, pior que o aproveitamento é bom pra absurdo. caramba. É quase título brasileiro, cara. É absurdo. Tem time ganhando, eu falo toda hora. 72, 73 tem time que ganha brasileiro aqui, cara. A gente só tem que levar em consideração o fato de que ele pegou um campeonato estadual, né? verdade. E levou invicto. Foi invicto, tudo bem. Aí mérito total dele por ter conseguido fazer talvez a melhor campanha da história do Flamengo, se eu não estou enganado. Acho que o Flamengo, se tomou um gol, foi muito, né? Acho que tomou um Tomou gol. um gol Tomou só, um né? gol. Só tomou um gol no Carioca. Aí é mérito total dele e dos jogadores, mas isso influencia muito nesses números também. A gente deveria... Contra o Palmeiras, o Flamengo até teve um bom retrospecto, mas e contra os outros times do G6, vamos colocar dessa maneira? Será que o Flamengo foi tão bem assim? Não sei. Eu me decepcionei. Confesso que eu me decepcionei, não pelos números, porque os números frios, a gente olhando aqui, são bons números. Mas eu me decepcionei pela falta de alternativas que o Tite não conseguiu encontrar, especialmente depois das lesões, primeiro do Cebolinha, depois a do Pedro. A do Pedro foi assim, foi o fim. Para mim foi o fim ali Verdade. foi A do Pedro Tite, veio para derrubar. Ainda mais ele preterindo o Gabriel. Exatamente. Que, na minha opinião, foi um dos maiores tiros no pé que eu vi no futebol. E aí, se trouxe o Carlinhos, era para confiar, foi o que o Fernandão falou, já era para ter tido planejamento lá atrás. Todo mundo sabe como o Tite gosta de jogar. Todo mundo sabe. Ele gosta de jogar com o centroavantão lá, camisa 9, experiente. Por que já não foi atrás? Não deu para ir, beleza. Aí o Pedro machucou, tem que ir alguém. Tinha o Memphis, estava livre no mercado, que foi pro Corinthians. Terminou o ano arrebentando no Corinthians. E tinha um que, tudo bem, eu particularmente também não gosto muito, mas que era do Bayern, que foi oferecido. O Choupo-Moting, Choupo-Moting. que é do Camarões, Bagre. camaronesa. Tava no Bayern. Bagre. Mas poderia Perdeu chegar um gol encaixar... na Champions que era só brocar o Isso. PSG. Lembra disso? Lembro. PSG passava e ia pra pênalti. Ia pra Tô pênalti. zoando, não é Bagre, é óbvio. Óbvio. Mas eu tô dizendo assim, Ia pra eu acho o pênalti. Depay muito mais jogador que ele, o Messi. E por que não investiu? Sabendo disso. Talvez ali, se trouxesse pergunta. aquele cara, o Tite poderia se reerguer. Não, e um cara, às vezes, como o GV tá dizendo que é Bagre, eu também nem acho. Não, mas ele é abaixo. tem O Pedro é mais bola que ele. Mais bola Não, do que ele. Pedro é mais bola tecnicamente que o ele. Pedro Mais. é mais jogador que Mais ele. jogador. Mas o Choupo-Moting é muito mais físico. É. Tem uma bola aérea bem melhor. E já é mais experiente também. E é um cara que ia fazer o que o Tite gosta que se faça. Ah, eu não que sei brinque por dentro. não. Eu não sei não. Ele é bom, mas eu não sei não. Mas dentro da necessidade, GV, não tem outro. Cara, Ô, Fera. Felipe Fera. Primeiro que ele falou Choupo-Moting. Eu falei, beleza, é chopo. É show, pô. C-H-O-U-P-O. S-H-O, Aí isso aí. tem países que pronunciam Choupo... Me ajuda aí, ó. Choupo-Moting. Até porque não deve ser... Inclusive, ele jogou contra o Brasil Peraí, na eu tô última me Copa do Mundo. desconcentrando. não, ele só jogou em time bom, tá? Por Só que jogou não de Vitor bola. Roque? Por que não tentar, de repente, o Endrick, que não tá com tantos minutos? Não, pô. Tô viajando? Tá viajando. Pô, aí você foi longe. Não, tá GV. muito. Nossa Falaram senhora. que o Endrick tinha chance de voltar pro Botafogo? Não, O Ancelotti já falou. Já Exatamente. falou. O menino vai ficar aqui. Tu acreditando que o Ancelotti fala? Claro. Acredito. O difícil é acreditar em quem falou que contratou ele. É isso aí. É isso aí. E o Vitor Roque tá tendo difícil, minutagem no Clebão, Bet. tá No Bet. difícil, hein, Ele Clebão? tá jogando. O Vitor Roque tem jogado no Bet. É. Tentar elucidar esse quebra-cabeça, Bigode e Fernandão. Aí, ó, opções para o ataque do Flamengo em 2025. Óbvio que a maioria desses carece de negociação, né? Sem dúvida. De oferta, de aceitar salário, enfim, alguns têm que ser comprados. Eu quero saber de vocês. Bigode, temos Roberto Firmino, temos Cucho Hernández, que obviamente se vier vai ser aquela palhaçada que a gente faz aqui. Rodrigo Muniz, que é a cria da Gávea, Gabriel Jesus e ele, Roger Guedes, que tem muito carinho no torcedor flamenguista. O que achas? Ou acrescentaria algum nome? Cara, o Firmino eu acho que é um bom nome por tudo que ele já entregou no futebol, né? E eu acho que ele tem uma característica um pouco semelhante ao que deseja o Felipe Luiz. O Cucho Hernández eu não conheço tanto, porque eu ainda não acompanho a MLS. Talvez eu possa vir a acompanhar, mas eu ainda não acompanho. Tá caro. Mas eu já ouvi... Na Apple TV tá caro. Eu tô ligado. Mas é bom, vai. Eu tenho a Apple TV, mas aí pra ver o MLS tem que assinar mais um negócio da Apple TV, aí não dá, né? Cara. Aí Mas haja bom. dinheiro, aí não dá. Me ajuda aí. Mas eu ouço falar muito dele, especialmente nas redes sociais, porque costuma fazer muito gol, os números estão aí e mostram isso também. O Muniz teve um começo muito bom lá no Fulham, mas hoje já é reserva. Pô, o moleque é bom Então, de bola. eu acho que essa pode ser uma opção interessante. O Gabriel Jesus também
ele alterna um pouco com o Arteta, né? Às vezes ele é titular, outras vezes não. Mas eu não sei se ele toparia vir para o Flamengo, pela identificação que ele tem com o Palmeiras. E o Roger Guedes eu gosto. Eu gosto desse nome. Eu acho que o Roger Guedes foi muito bem no Corinthians. E lá no mundo árabe, eu estava até observando o mapa de calor dele nessa temporada atual. Ele tem jogado muito por dentro. Muitas vezes, nem só como um centroavante, até como um meia também. Tá então, bom, se o senhor tivesse uma carta no jogo para escolher um. Papum. Só um. O Firmino tem quantos anos? Não, o Firmino já é mais experiente. É mais experiente. Eu acho que o Firmino poderia se encaixar, vir o Firmino com mais algum desses aí. Eu iria no Muniz. No Muniz? Deixa eu olhar a idade do Firmino aqui. Sabe por quê, GV? O Firmino, ele é muito mais meia do que centroavante. Ele sempre foi muito mais meia. Muito, né? Ele sempre foi muito mais meia, desde a época do Figueirense. Cara, 33 anos, tá novo ainda. Não, e ele sempre foi muito mais meia do que atacante. Seria, pro Flamengo, ainda Só faz mais 34 de outubro. Ainda mais com essa irregularidade física que o Arrascaeta vem sofrendo durante já algum tempo, o Firmino seria um cara interessantíssimo, na minha opinião, para jogar assim, livre ali por dentro, né? Fazendo aquele jogo entre zagueiro e volante. Eu gosto muito desse cara. Então, se você tivesse uma cartinha... Não, uma cartinha para centroavante, não, o Firmino não, já falei pra meia. Para 9 seria o Roger Guedes. Por quê? Porque ele tem uma característica diferente da do Pedro. E é bom a gente lembrar que quando o Pedro... tem cara de Flamengo. Que quando o Pedro voltar, o Pedro volta com status de titular. Com certeza. Então... Se o Roger estiver metendo gol pra caramba, duvido. Se tem? GV, mas aí a diretoria tem que ter, na minha opinião, o Fernando falando aqui, a ideia de que se você traz um cara igual ao Pedro em característica, você não vai poder colocar os dois para jogar. O Roger Guedes não, é um cara de muito mais mobilidade, que consegue fazer por dentro, e você pode botar os dois para jogarem juntos muito tranquilamente. É nisso que eu estou pensando, é para você ter o retorno do Pedro e você poder usar esses dois caras muito tranquilamente juntos. Porque você não pode preterir um para colocar o outro. E aí você vai ter dificuldade. Eu lembro que no Corinthians, o Roger Guedes, ele não gostava muito de jogar por dentro. Ele preferia jogar aberto. Jogar pelo lado. E isso pode facilitar muito a vida do Flamengo com relação a essa relação. De você poder colocar os dois caras... Pô, você tem Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro e Roger Guedes. Ainda tem o Arrascaeta. Entende o que eu estou te falando? Você cria muitas soluções para uma equipe que já tem jogador bom pra caramba. Concordo. É difícil você... Por exemplo, o Rodrigo Muniz é um moleque muito bom jogador, tem qualidade, faz gol, só que é um cara muito parecido com o Pedro. Eles vão brigar por uma posição, você vai ter um titular e um reserva. E isso pode ser determinante na hora do cara decidir. Eu vou pra lá. Mas daqui a pouco ele volta e aí como é que eu faço? Eu vou brigar, vou ser titular, chega na hora, pemba, não toma. Mas é que o Muniz, por exemplo, eu não acho que seria o Flamengo compraria. Eu acho que eu tentaria um empréstimo. Até porque deve estar muito caro, moleque. Exatamente. Valorizou, né? O Guedes não. E o Guedes não é velho, ele é jovem. É isso, tem 28, acho. 28 anos. 29, é um cara que pode vir e fazer uma carreira bem tranquila no Flamengo. E assim, eu acho que ele encaixaria muito bem. Não, ele discute, briga, reclama. Tem a cara do Flamengo, uma treta, polêmica. Até a camisa que ele tá vermelho e preta. Com certeza vai tomar um negócio por aí, a cara do torcedor do Flamengo. Bom... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? E o mercado do Flamengo aí está a todo vapor. O Flamengo aí está em negociações, está em conversa aí com Roberto Firmino. É um jogador aí que agrada muito aos olhos da diretoria e também de muitos torcedores flamenguistas, né? Porque é um jogador aí que tem um histórico aí, né? Na Europa muito bom. Ele é um ótimo jogador, né? Ele consegue diversificar, né? Ele pode jogar também ali como um segundo atacante, né? Pode flutuar bastante ali, então pode jogar até quando o Pedro voltar. Então, jogador que pode ser essencial aí ao Flamengo. Eu acredito que seria uma boa aposta, né? Esse jogador, e já está sendo conversado aí, né? Com Felipe Luiz e José Boto. Outro que pode pintar também é Roger Guedes, né? Um jogador que também tem uma versatilidade muito grande, tem aí um carinho enorme pelo Flamengo também, e que pode sim pintar aí no Mengão para jogar. Ele é novo, tem 28 anos, então seria uma peça que poderia atuar para o Flamengo aí por muitos anos. Ele poderia voltar ao futebol brasileiro, voltar ao Brasil, onde ele mora aí, né, os familiares moram, então com certeza pode pesar também bastante aí na sua decisão. Qual a sua opinião, torcedor? Nos comentários pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.